Beleza, turma? Tudo bem? Cá estou eu, hein? Bruno Português na área, hein? Com vídeos às quartas e aos domingos. Não se esqueçam, hein? Deem um like, compartilhem. É muito importante para o canal crescer. Estou investindo no canal. Tem instrumentos novos, ferramentas novas para melhorar a qualidade da imagem, do som. Vamos que vamos. Bora lá. Hoje eu vou responder a um questionamento muito interessante do Carlos Mourão. Carlos Mourão, seja bem-vindo ao canal. Ele chegou pelo canal do Barba. Disse que gostou, maravilha, agradeço. E ele viu que eu trabalho com handicap asiático e ele fez uma associação muito lógica na minha visão, que é parecido com o back favorito que ele faz. Beleza. Aí ele perguntou assim, vi você falando no handicap asiático HT, funciona parecido para buscar o back HT só que com odd de mais valor? Interessante isso aí. Vamos lá. Primeiro, nós vamos começar pelo final. O que é odd de valor? A odd sozinha, você jamais vai saber se ela tem valor ou não. Porque ela sozinha não quer dizer nada. Você tem que saber se a odd é de valor ou não de acordo com os padrões, as variáveis, os inputs do teu método, ok? Que estão intrinsecamente relacionados, ligados ao win rate do teu método. Então, a odd de valor é quando ela vai pagar, ok, acima do que o teu método exige. Nada mais e eu sempre faço essa analogia, quando você vai ao supermercado com uma lista de compras e você vai lá e vê o preço do alface, o preço do tomate, o preço da batata. Se tiver na promoção, você compra mais. Se não tiver, entende? O odd de valor é quando está na promoção, está pagando acima do que você precisa para manter a relação do teu win rate médio, tá? Com as condições que o padrão do jogo estão batendo ou não. Então, odd de valor é uma coisa, tá? Agora, eu entendi o que você quis dizer. Eu concordo. Dentro do contexto do handicap asiático, foi por isso que eu fui para o handicap asiático, eu encontro odds maiores, ok? Obviamente que o risco é maior do que eu, por exemplo, vou jogar o Bayern de Munique contra o Hamburgo. Bayern de Munique contra o Hamburgo, a odd no HT, no fim de semana passado, se não me engano, estava 1,18 para ganhar no primeiro tempo. Eu entrei, até foi uma das entradas que eu coloquei no pré-live. O que eu fiz? Handicap asiático menos 1,25 Hamburgo, salvo erro, estava pagando 89. Ok? Olha a diferença de valores. Mas também o que eu quero não é a mesma coisa. Se o Bayern de Munique vencesse de 1-0, quem entrou back favor numa odd de 1,18 teria green. Eu não. Eu precisava que o Bayern de Munique vencesse no mínimo por 2 gols de diferença. Se vencesse por 1, olha a vantagem do handicap, eu só ia ter meio red. Só que a diferença de paridade foi muito grande. Com 10 minutos já estava 2-0. Eu fiz essa entrada no pré-live, porque a odd tinha valor, ela estava pagando acima daquilo que eu precisava para manter o meu win rate médio no longo prazo. Ok? Para entrar no handicap asiático menos 1,25 no HT, eu preciso no mínimo que essa odd seja 1,82. Olha na promoção, olha o preço lá. Estava pagando acima disso, aí tem um valor aí de 7 ticks. Ok? Então, o valor vai estar relacionado a isso tudo que eu acabei de explicar. Beleza? Obviamente que quando você trabalha no handicap asiático, você, como está dando negativo, né? O positivo é o contrário. No negativo, com o super favorito HT, eu entro muito, faço muito isso, inclusive no pré-live para Bayern de Munique, um Real Madrid, nem tanto ainda essa temporada, porque eu não conheço como é que o Real Madrid está jogando com o Xabi Alonso. Tem umas características muito diferentes em relação ao do Ancelotti, né? Mas olha, vamos lá. Até um Liverpool pode ser. Teve muitas dificuldades contra o Burnley, temos que ter cuidado, que é início de temporada. Mas, basicamente, no início da temporada, Bayern de Munique e o Celtic são os times que eu consigo encaixar. Um Ajax menos 0,75 HT também, ok? Dentro das ligas que eu trabalho, o Porto voltou a jogar bem também para ganhar no primeiro tempo, menos 0,75 HT. Então, isso no pré-live. E quando eu levo o jogo para o live e eu quero a vitória do super favorito no HT, eu acrescento mais variáveis,
como, por exemplo, a posse de bola. Então eu considero um time super favorito quando ele tem uma posse de bola acima de 62% no campo do adversário e a bola começa a não passar intermediária do campo do adversário, começa a arrematar, começa a cruzar, começa a ter mais cantos, ok? Então eu tenho. E qual é a quantidade de ataques perigosos por minuto, os remates no gol, cantos e afins, ok? Isso no live. Por isso que para mim é fundamental, quando eu faço um jogo no live, eu preciso assisti-lo, eu preciso ter feito a pré-análise do jogo. Isso é primordial para que eu consiga ter sucesso no longo prazo, tá certo? Então sim, o handicap asiático, ele vai te trazer odds mais altas e um risco um pouco maior, mas às vezes muito compensatório, porque quando eu entro no handicap menos 1 HT, por exemplo, eu posso pegar uma odd entre 1,70 até 1,75, 1,76 nessas condições. Se vencer por apenas 1 de diferença, o dinheiro volta para minha conta. Então eu prefiro correr esse risco do que entrar numa odd 1,18, 1,15, 1,20. Por quê? Porque o meu win rate não se sustenta numa odd desse valor. Tá? Para mim também não existe odd baixa ou odd alta, você tem que verificar se ela é alta ou baixa também de acordo com o win rate do teu método, ok? Então, mas obviamente, uma odd 1,20 ela é uma odd baixa, né? Assim, de forma geral, todo mundo entende isso. Mas ela é baixa ou alta sempre olhando para o win rate do teu método. Eu tenho um win rate médio nos meus 4 métodos de 62%, numa odd média de 1,786. Vamos ver se eu consigo até o final dessa temporada chegar a 1,79. Há 2 anos e meio atrás, essa odd estava, há 3 anos, estava em 1,76. Então, o meu trabalho é sempre fazer a pós-análise e a reavaliação mensal, resultado dessa pós-análise semanal que eu faço, para tentar sempre, no mínimo, manter o meu win rate médio, se subir melhor, mas no mínimo manter, mas aumentar a minha odd média. Assim eu consigo mais promoções, pegando a analogia lá que eu sempre faço em relação ao supermercado. Beleza? Estamos no meio da Champions, a primeira temporada. Hoje teremos mais 6 jogos. Amanhã mais 6 jogos. Ontem foi o meu melhor dia. Quem quiser acompanhar, vou deixar aqui no link da descrição. Eu tenho uma promoção muito boa. Protocolo Portuga por apenas R$ 97,00 dá acesso a 60 dias. E o combo, Protocolo do Portuga mais a mentoria, a base da consistência, onde eu explico muito sobre o que eu falei aqui. Ainda vai ter um encontro de 1 hora comigo personalizado por R$ 497,00 e você tem acesso a 6 meses no Discord comigo. Dá para fazer toda a Champions fase de liga e ainda dá para pegar a parte inicial do mata-mata, beleza? Um forte abraço, até a próxima. Coloquem essas dúvidas, são muito interessantes e assim a gente vai trocando conhecimento e informação. Aqui ninguém é o dono da verdade, a gente troca conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!